Romanos 13, a partir do versículo 7. Domingo a gente viu o capítulo 12, e no capítulo 13 a ideia do capítulo 12 continua. Só que no início Paulo foca nas autoridades políticas, porque os cristãos de Roma estavam tendo dificuldade para lidar com as autoridades políticas do Império Romano. Então Paulo tem que orientá-los para que eles não entrem em problemas desnecessários. E aí depois Paulo dá uma orientação interna para a igreja. Como lidar com as autoridades do Império Romano e como lidar dentro da igreja quando a gente precisar resolver algum conflito ou algum problema. Então, Romanos 13, a partir do 7, diz assim: paguem a todos o que lhes é devido. A quem tributo, paguem o tributo. A quem imposto, paguem o imposto. A quem respeito, paguem o respeito. E a quem honra, paguem com honra. Não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros. Pois quem ama o próximo, cumpre a lei. Pois esses mandamentos: não cometa adultério, não mate, não furte, não cobice, e qualquer outro mandamento que houver, todos se resumem nesta palavra: ame o próximo como você ama a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o cumprimento da lei é o amor. Amém. Queridos, esse mês nós aprendemos muitas coisas sobre o relacionamento e sobre o que precisamos fazer para vivermos unidos com relacionamentos saudáveis. Aprendemos com os primeiros cristãos, lá de Atos, da igreja primitiva. Aprendemos na amizade de Jonatas com Davi. Aprendemos na orientação do escritor aos Hebreus, como é importante estarmos unidos na congregação, não deixarmos de congregar. Aprendemos a importância de estarmos juntos, sendo casa de Deus, e tantas outras coisas, e Deus usou todos que passaram ao longo desse mês por esse púlpito, para nos ensinar, para nos ministrar, para nos desafiar, para nos levar a uma compreensão maior e também a um desafio maior de se parecer com Jesus a cada dia. E o que eu gostaria de falar para encerrar tudo isso é que a gente tem que estar junto também para pagar tudo o que for preciso. Então o título dessa última mensagem é esse: estamos juntos para pagar tudo o que for preciso. Quem gosta de pagar contas aí? Quem gosta de pagar contas? É uma pergunta meio ambígua, né? Uma pergunta que gera uma dupla interpretação. Você pode interpretar pela perspectiva de que pagar conta é ruim, porque um dinheiro que você poderia usar para ter alguma coisa de bom para você, você tem que pagar aquela conta. Então, pagar a conta, ver o dinheiro indo embora, e às vezes algumas contas são tanto quanto injustas, aí a gente tem um pouco de tristeza ao pagar. Mas por outro lado, como ressaltou o Abner, pagar contas pode ser uma coisa boa, porque você está pagando. Pior é não pagar, não ter como pagar. E esses dias aconteceu uma situação com um pastor nosso, um pastor batista, na cidade de Muqui, ali para dentro de Cachoeiro, sul do estado. Muqui, a primeira igreja batista em Muqui, pastorzão lá, Valmir.
Eu estou dizendo porque foi noticiado, virou até notícia de jornal, inclusive. Mas assim que aconteceu, ele compartilhou com os pastores, né? E fiquei sabendo imediatamente. E foi uma situação muito difícil. O pastor Valmir, saindo do culto de uma das congregações da igreja, foi abordado por 2 cidadãos que, com armas em punho, roubaram e levaram o seu carro. Roubaram o pastor na saída do culto, num lugar interior. Você pensa, Cachoeiro já é um pouco interior. Para dentro lá de Cachoeiro, Muqui, um lugar pequeno, né, um contexto urbano lá é bem pequeno. A primeira igreja batista fica lá no centro, não é tão grande, então, quer dizer, a gente imagina, nesses lugares não tem essas coisas. E ele não estava em Muqui, ele estava, não me lembro agora o nome do lugar, mas é uma congregação distante, parece-me que numa região até assim, meio rural. E o pastor Valmir jamais esperava que ali, naquele contexto, ele fosse surpreendido, sendo assaltado e perdendo o seu carro. E aí, ele ficou com o celular e com os documentos. Segundo ele, por misericórdia dos assaltantes, ele pediu: eu sou pastor e o meu telefone é ferramenta de trabalho, é um telefone antigo, não vale muito, e eu preciso dos meus documentos, eu sou pastor e eu preciso. O que vocês vão fazer com os meus documentos? Então, por favor, me deixe pelo menos com o meu celular e com os meus documentos. E um dos assaltantes, tudo bem, pode ficar, e ele então usou o celular para nos informar do acontecido e tal. E na mensagem que ele mandou, ele falou uma coisa que eu nunca tinha ouvido, eu nunca tinha lido, eu nunca tinha visto ninguém falar. E eu achei muito interessante. Ele disse: eu quero agradecer a Deus porque eu fui assaltado. Agradeço a Deus porque eu não era o assaltante. E eu nunca tinha olhado para essa situação nessa perspectiva. Agradeço a Deus porque eu fui o assaltado e não o assaltante. Ou seja, na perspectiva cristã, é pior ser o assaltante do que ser o assaltado. É melhor você ser alvo de uma injustiça do que ser o autor dela. Então, queridos, essa questão de pagar o que a gente deve é uma situação que também pode ser vista de uma outra perspectiva. E o apóstolo Paulo está trazendo exatamente essa perspectiva. Existe um lado bom de pagar tudo aquilo que tem que ser pago. E qual é o lado bom? Segundo o apóstolo Paulo, a gente se sente preparado, pronto, caso aconteça o encontro com Cristo. Porque a partir do versículo 11, ele diz: olha, eu digo isso a vocês que conhecem o tempo. Já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e o dia vem chegando. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Vivamos dignamente como em pleno meio-dia, não em orgias e bebedeiras e imoralidades e libertinagem, não em discórdias e ciúmes, mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não faça nada que venha satisfazer os desejos da carne. Ele está dizendo: olha, vamos fazer o que a gente tem que fazer, vamos viver do jeito que temos que viver, porque ninguém sabe o dia e nem a hora. A única certeza que eu sei é que hoje está mais perto do que ontem. Essa é a tese dele. Ninguém sabe quando vai morrer, ninguém sabe quando Cristo vai voltar. Agora, que hoje está mais perto que ontem, é verdade. Hoje está mais perto que ontem de Jesus voltar, ou de, caso nós morrendo, nós voltarmos para Ele.
Então o apóstolo Paulo está dizendo, gente, precisamos o tempo inteiro viver de maneira que nos torne preparados para o encontro com Cristo. E a sua principal orientação é que Cristo volte, ou que você, ao morrer, volte para Ele sem deixar dívida. Sem deixar dívida. Então a orientação começa, e novamente a Bíblia, né? No domingo eu disse, e aqui eu tenho a mesma impressão. Para mim essa perícope começa no versículo 7. Ou então ela nem deveria ter sido quebrada aqui do 7 para o 8. Pelo menos na Nova Almeida atualizada, eles quebraram a perícope e botaram uma epígrafe, né? Esse títulozinho em negrito é a epígrafe. Isso não é Bíblia, isso não é original das Escrituras. Isso é o que a editora da Bíblia coloca para ajudar a gente a se localizar nos textos. Tanto quanto capítulos, versículos, isso também não existia nos originais. Então eu acho que esse texto ele vem direto, ele vem desde o 1º até o 10. Ou vai direto até o 14, para mim é o mesmo assunto. Ou se vai dividir em tópicos, que o segundo tópico comece no 7. Então Paulo diz, olha, nós temos que pagar tudo que a gente deve. Aí ele diz, tem gente que a gente deve tributo. Então, se a gente está devendo tributo, vamos pagar o tributo. Um valor que é exigido pelo uso de uma determinada coisa, um tributo. A quem imposto, imposto. O que o governo pede de porcentagem em relação àquela produtividade, que seja pago. Então a gente paga o tributo por algo que a gente usa. A gente paga o imposto, que é uma porcentagem do que nós produzimos. Então, em tese, o lugar que produzimos pertence ao governo, então tudo que produzirmos, uma porcentagem deve ser devolvida a ele, isso é o imposto. A quem respeito, respeito. Então, há algumas pessoas que nós devemos respeito. E aí Paulo está dizendo, se a gente deve respeito, tem que pagar com respeito. Então, tributo, eu pago em cima de tudo aquilo que eu uso. Imposto, eu pago em cima daquilo de tudo que eu produzo. Respeito, eu pago a tudo aquilo que está sobre a minha vida. Respeito. O que é que está sobre a sua vida? Um chefe, um gerente, um supervisor, um líder, um professor, um membro da sua família, pai, mãe, avô, tio, um irmão mais velho, um líder espiritual, um líder profissional, um líder social, seja qual for a situação em que você vive, se tem alguém acima de você, se tem alguém que está mais responsável que você naquela dinâmica, você deve respeito. Tem que ser pago. Respeito. Então, todos nós precisamos ter alguém acima de nós para respeitar. Porque Paulo está dizendo, a gente tem que pagar tudo. E na lista de tudo que temos que pagar, tem o respeito. O último da lista é a honra. A honra a gente deve a alguém que fez algo que nos beneficiou. Então vou repetir a lista para você. Tributo é o que a gente paga em cima do que a gente usa. Imposto é o que a gente paga em cima do que a gente produz. Respeito é o que a gente paga a quem está acima de nós. E honra é o que a gente paga a quem nos beneficiou em alguma coisa. Então a grande pergunta é, estamos com as contas em dia? Estamos com as contas em dia? Tudo que a gente usou, tudo que a gente produziu, a todos que estão acima de nós e a todos que nos beneficiaram, estamos com as contas em dia ou estamos devendo alguma coisa?
Já tinha visto esse texto por essa ótica? Eu fiquei maravilhado quando eu vi. Um negócio assim, bonito, né? Porque às vezes a gente se sente orgulhoso de ter as contas em dia, os boletos pagos. Mas às vezes o boleto está pago, mas a honra está devendo. Às vezes a mensalidade está paga, mas o respeito ficou devendo. Percebe, irmãos? A lista ela é completa. Então não adianta eu pagar o boleto e faltar com o respeito, eu continuo devendo. Não adianta eu pagar a mensalidade e ficar devendo a honra. Continuo na dívida. E note que são 4, e Paulo está dizendo, tributo e imposto. Coisas, respeito e honra, pessoas. Temos que pagar dívidas. Temos dívidas por causa das coisas e temos dívidas por causa das pessoas. Então, relacionamento, estamos juntos para pagar tudo que a gente deve. E aí a grande pergunta é, a quem eu devo? E quanto eu devo? Se quanto mais eu uso, mais eu pago. Quanto maior o valor agregado daquela coisa que eu uso, maior o valor do tributo que eu pago. Ou do imposto. Vamos dar um exemplo claro de um imposto que a gente paga, que faz parte aqui dos nossos dias. Lá era diferente, mas vamos trazer para hoje, vai ficar mais fácil. O IPVA. É o imposto de... O P eu não sei o que é, propriedade, será? De não sei o que, veículo automotivo, né? O P será que é propriedade? Imposto de propriedade de um veículo automotivo? Não sei. É o imposto que paga todo ano para você ter um carro podendo ser usado. Então, o IPVA, no nosso estado, isso varia de estado para estado. No nosso estado, o IPVA é 2% do valor do carro. E aí o valor é o valor de mercado médio, geralmente avaliado pela tabela chamada FIPE, que é uma fundação, não sei o que, de pesquisa aí, FIPE, que regula o preço médio de automóveis. De muitas coisas, mas de automóveis também. Então presta atenção, ó. As coisas. Se eu tenho um carro de 10 mil, é 2%. Então o IPVA vai ser... Matemática, gente. R$200. Certo? Se o carro é 100 mil, o IPVA é 2 mil. Então note que, quanto maior o valor da coisa, maior o preço que eu pago para poder usar. Agora vamos pensar nas pessoas. Paulo fala, as coisas, tributo e imposto. E as pessoas, respeito e honra. Então, se nas coisas, quanto maior o valor, mais eu pago, qual é a lógica do imposto que devemos pagar às pessoas? A mesma lógica. Então, qual é a lógica? A quem está acima de mim, respeito. A quem me beneficiou, honra. Portanto, quanto eu devo pagar de respeito? Bom, aí depende do quanto essa pessoa está acima de mim. Não quer dizer que a gente vai respeitar mais ou respeitar menos. Quer dizer que a gente vai respeitar com mais ou menos intensidade. Então, por exemplo, quando você se relaciona com uma pessoa que te ensinou alguma coisa, dependendo do nível, da profundidade, da grandeza ou da importância daquilo que foi ensinado,
assim também deve ser a intensidade do respeito e da honra que você deve pagar. Então, se eu sou ajudado por uma pessoa, uma vez, uma ajuda simples, que me socorreu naquele momento, mas que não foi tão impactante, relevante para transformar a minha vida como um todo. Eu devo respeito, eu devo honra, mas numa medida de intensidade. Agora, se a pessoa me ajudou, e aquela ajuda transformou a minha vida, me beneficiou de maneira drástica, de maneira que a minha vida, depois daquela intervenção, mudou de rumo para melhor, então a intensidade, ou seja, o preço que eu tenho que pagar é maior. Fazendo isso, a gente fica com as contas em dia. Então, quem está acima de mim tem direito de cobrar o meu respeito. Porque o governo não tem o direito de cobrar o imposto sobre o automóvel? Então, se nós temos o dever de pagar para usar as coisas, nós também temos que ter o dever de pagar por aquilo que as pessoas nos fizeram. E elas devem ter o direito de cobrar. Olha que coisa interessante. Da mesma forma que o Estado do Espírito Santo me cobra todo ano 2% do valor do meu carro, para que eu possa rodar com o meu carro, a pessoa que me ajuda, que me abençoa, que me mentoreia, que me ensina, que estende a mão para mim, seja lá qual for a ajuda, seja lá qual for o nível que essa pessoa está acima de mim, eu preciso também dar a ela o direito de me cobrar aquilo que eu devo. Se é respeito, vou pagar com respeito. Se é honra, vou pagar com honra. Se a pessoa está acima de mim, eu vou respeitá-la. Se a pessoa me beneficiou, eu vou honrá-la. E aí, como que a gente vai pagar? Aí depende da intensidade do seu desejo de pagar. Então, se a pessoa, você estava com o pneu furado, e a pessoa te ajudou a trocar o pneu, te socorreu, aí você deve pensar aí, bom, quanto vale? Eu preciso honrar essa pessoa que me socorreu. Quanto vale aquele socorro? Quanto vale? E aí você vai mensurar a intensidade que você vai pagar essa dívida, honrando aquela pessoa. Aí vai da sua criatividade, vai da sua generosidade, aí vai daquilo que você puder imaginar ou fazer. Mas não fique devendo. Não fique devendo, pague. Pague, bota as contas em dia. Se alguém está acima de você, pague. Pague com respeito. Ah, mas eu não concordo. O preço não é concordar, o preço é respeitar. Ah, mas eu não gosto, o preço não é gostar, o preço é honrar. Te beneficiou? Honre. Então, por que é que muitas vezes os nossos relacionamentos vão se tornando mais frágeis? Porque a gente fica muito na dívida. A gente não quer pagar o preço. E aí, fica exatamente igual a relação com as coisas. Quanto mais eu deixo de pagar o imposto, mais ele vai se acumulando. Aí vem juros, e aí uma série de complicações. Então, se o seu carro está atrasado 1 ano, o IPVA é um preço. Se o seu carro está atrasado 10 anos, é outro preço. Então, vai chegar um momento, presta atenção nisso, gente. Eu nem sabia que eu sabia disso. Quem pegou, diz amém. O meu carro vale 10 mil. E eu fiquei, quanto que é o IPVA dele? 200.
eu fiquei 50 meses, 4 anos e 2 meses. Não é muita coisa, 4 anos passa rapidinho, né? Eu fiquei 50 meses sem pagar o IPVA. Eu estou sem pagar o IPVA há 4 anos. Quanto que eu estou devendo? Aliás, o IPVA é por ano, né? Desculpa. Então eu fiquei... Viajei, achei que era mensal, é ano. Então vamos lá. Vocês já viram... Qual é o ano da sua Brasília, Denis? 74. Ela tem... Quantos anos? 47 anos. A sua idade, Kate. Meu Deus. Você revelou a sua idade assim, com essa facilidade? Aí, garota. Autoestima é tudo, né? Tá muito bem, né, Leandro? Tá top. Então, veja bem. Vai mudar um pouco a ilustração, mas vai funcionar do mesmo jeito. Então você vê, a Brasília do Denis tem 46 anos, e está rodando, né, Denis? E está filé, né? Então, imagine, eu comprei o carro, o valor dele é 10 mil. Claro que ao longo do tempo ele vai depreciando, certo? Certo, então eu comprei ele por 10 mil. Primeiro ano eu paguei 200 de IPVA. No ano seguinte ele valia 9 mil. Aí é 180. E à medida que ele vai depreciando, o imposto também vai diminuindo. E tem uma lei aí que depois de uma certa idade, nem paga mais IPVA. Quantos anos que é? 15, 20? 15? Ela sabe porque o dela não paga mais. É 96, o golzinho é 96, já não paga mais, ó. Há muito tempo, glória a Deus. E está rodando. Então vamos lá, boa. Eu te falei que nem eu sabia que eu sabia disso, então por isso que eu estou tendo problema de ilustrar. Mas agora vai funcionar, obrigado, meu amor. Para você que está na internet e não pegou a ideia, quem falou do carro foi minha esposa, tá? Eu não chamei o carro de ninguém aqui de velho, não, chamei o nosso mesmo. Então veja bem, quando esse golzinho foi do meu sogro, e aí na hora da partilha lá, nós pagamos a parte lá do cunhado, e etc e tal, e ficamos para nós. E já passou para o Manuzinho e vai ficar, né? É a lembrança do seu Betinho. Esse gol não vai sair da família, não. Então, quando meu sogro comprou, eu lembro, em 96, um gol daquele modelo valia exatamente 10 mil reais, que eu estou ilustrando. O Corsa e o Gol, que eram concorrentes direto naquela época. Carro popular, 2 portas, básico. Era 10 mil reais, tanto um quanto o outro. Preço médio. Então, meu sogro pagou 10 mil reais no Gol, em 96. Lá no Rio de Janeiro, o imposto no carro, o IPVA, é 4%. Varia, tem estado aí que cobra, acho que 5%, tem lugar que é até 6%. Então, 4%, olha só, R$400 por ano. O golzinho tem 96, quantos anos? 25 anos. Se esse golzinho não tivesse pago IPVA nenhum ano, 25 anos. Os primeiros anos, bota aí, 400, 300 e pouco, 300 e pouco, 300 e pouco, depois 200 e pouco. O valor da FIP dele hoje, não sei, acho que é 6 mil reais, 7 mil reais, valor de FIP. Então, se pagasse IPVA, seria isso aí. Aqui no Espírito Santo, em torno de, quanto? 6.120 reais, é isso? Se fosse lá no Rio de Janeiro, 240 reais, ou seja, não é tão barato. Onde que eu quero chegar? O que eu quero chegar é, depois de um certo tempo, e isso acontece muito com os carros mais antigos, e que acabam se tornando velhos, porque tem carro que é antigo e tem carro que é velho, né? Vai chegar um momento, teria acontecido com o Gol, por exemplo, se desde 96, 25 anos sem pagar IPVA,
Se fosse R$100, se fosse 100, mas foi 200, foi 300, foi 400, ele vale hoje 5, 6 mil reais. Não compensaria pagar, por quê? Porque o imposto às vezes vai ficar mais caro do que o preço do próprio carro. Você tem um carro que vale 5 mil reais, e ele está devendo 10 mil de imposto, o que você faz com esse carro? Vale a pena? Vale a pena pagar 10 mil de imposto para ter um carro que vale 5 mil? Não vale. Imagine que alguém tem um Gol 96 e diga para você: olha, eu quero te dar esse carro, pode ficar para você. Você fala: beleza, então vamos transferir para o meu nome. Quando vai lá, o Detran diz: olha, tem 8 mil reais de multa, mais 2 mil reais de IPVA atrasado. A pessoa está te dando um carro que vale 5 mil, mas você vai ter que pagar 10 mil para usar. Você quer o carro? Não. Porque a dívida se tornou maior do que o valor da coisa. Era aí, só aí que eu queria chegar. Eu me embolei nas contas, mas é isso aí. Quem entendeu diz amém. A última mensagem, as catracas já estão falhando. Você entendeu, né? Eu não vou pagar 10 mil reais para andar num carro que vale 5. Eu vou procurar um que esteja com documento em dia e que vale 10 mil. É melhor eu pagar o 10 mil e andar num que vale 10 mil do que pagar 10 mil num que vale 5. Como é que é isso com as pessoas? Do mesmo jeito. Existem relacionamentos que têm um determinado valor para nós. E a gente mensura em termos de intensidade. Relacionamentos que valem mais, relacionamentos que valem menos. Porém, quando eu começo a ficar em dívida, eu devo respeito a quem está acima de mim. Eu não paguei, eu desrespeitei a pessoa. É uma dívida que eu estou adquirindo. Tem alguém que me beneficiou, eu deveria honrar, mas eu desonrei a pessoa. É uma dívida que eu estou adquirindo. Sabe por que os relacionamentos acabam? Porque chega num determinado momento que a dívida está maior do que o valor do relacionamento. Aí a gente abandona, não vale mais a pena. Você entendeu ou não? Do mesmo jeito que a gente abandona as coisas, se alguém te der um carro que tenha muito mais dívida do que o valor que ele é, não vale a pena manter, você abandona. Eu não quero isso não. Vou arrumar problema, vou pagar caro para usar um negócio que não vale nada. Você abandona. Já viu carro abandonado na rua? Por que é que a gente vê os carros abandonados pelas ruas? Porque a dívida daquele carro vale mais do que o seu preço. Por que é que a gente vê pessoas abandonadas do convívio e do relacionamento? Porque a dívida ficou maior do que o preço que valia o relacionamento. É isso. E tem uma frase que resume bem isso. Essa frase é extraída de um romance, que agora me foge o nome, mas a personagem principal tinha um problema familiar, onde ela se esforçava para fazer de tudo por todos da família e nunca era valorizada. E aí um belo dia ela sai e anda errante pelo mundo. E aí alguém pergunta para ela: mas por que você abandonou sua família? E aí ela responde, e é essa frase que repercutiu e ficou famosa: eu tanto fiz, tanto fiz, tanto fiz, que agora tanto faz. Tanto fiz, tanto fiz, tanto fiz, tanto faz. Percebe? Então tem as duas coisas. Tem as duas coisas. Tem você gerar uma dívida que fica mais caro do que o preço da coisa, não vale a pena. E tem também o valor do imposto que se torna mais caro do que o preço da coisa.
Para andar num carro de 10 mil reais, o imposto fosse 50 mil reais, você ia pagar o imposto ou abandonar o carro? Por isso que nos Estados Unidos quase não tem carro muito antigo rodando. Porque lá, quanto mais velho o carro, maior o imposto. É exatamente para estimular a compra de novos carros, acelerar a indústria, emprego, etc. Lógica de capitalismo. Então não compensa, a não ser que você seja um entusiasta, um colecionador, um apaixonado por aquele determinado modelo, e aí você mantém, você restaura, vale a pena pagar o preço por uma paixão que eu tenho, etc. Agora, em geral, não vale a pena pagar, sei lá, $1.000 para andar num carro que vale $2.000. O imposto é a metade do carro, não compensa. Então, tem essas duas realidades, gente. Por que é que a gente perde os relacionamentos? Por que é que a gente se afasta das pessoas, ou as pessoas se afastam de nós? Por que é que a gente perde? Por que a gente não consegue estar junto? Porque em algumas situações, o preço que tem que pagar é mais alto do que vale a coisa, e aí a gente não está disposto a pagar o preço, ou o valor que eu tenho que pagar, eu fiquei em dívida e ele se acumulou tanto que agora não compensa mais pagar. E aí, às vezes as pessoas realmente desistem. Desiste. Da mesma forma que as pessoas desistem de carros e largam pela rua fora, porque não compensa, as pessoas também desistem de pessoas, porque não compensa. Não compensa. Ou o preço que eu tenho que pagar vai ser muito alto, ou o valor da coisa é mais alto do que aquilo que eu posso pagar, então não dá para mim. E às vezes a gente entra na história daquela menina e a gente se conscientiza, né? A gente se convence de que não vale a pena fazer tanto se aquilo não vale o investimento. E aí, às vezes, a gente chega nesse momento de dizer, tanto fiz, e agora, tanto faz. Então, o apóstolo Paulo está dizendo, a gente precisa pagar em dia. Porque quando a gente paga em dia, não acumula a dívida. E a gente consegue manter a coisa. Então ele está dizendo, olha, quando for com relação às coisas, aquilo que você usa e aquilo que você produz, pague o que estiverem cobrando. E quando for em relação às pessoas, respeito e honra, pague o que é devido. Não deixa acumular, porque quando acumula fica mais difícil. Então, é assim que a gente mantém o relacionamento, é assim que a gente consegue estar junto. Quando a gente está com as contas em dia e todo mundo consegue pagar sem dificuldade. Então, ele diz, olha, vai haver momento em que vai apertar e não vai ter como pagar em dia. Assim como nas coisas. Tem hora que não dá para pagar tudo. Momentos específicos. Então, eu perdi o emprego, não tenho mais aquela renda, né? Eu comprei um carro, estou pagando ali a prestação do carro, estou pagando o imposto do carro, está tudo em dia. É uma realidade que eu tenho. Porém, se eu perdi o emprego, agora é uma outra realidade. Então, eu vou correr atrás de outro emprego, porque eu não quero me desfazer do carro. Mas passa 1 mês, passa 2 meses, passa 3 meses, eu não consegui emprego, então já juntou 3 prestações do carro que eu não paguei. Então eu preciso tomar essa decisão, eu vou vender o carro para não acumular dívida, ou vou ter que arrumar um emprego amanhã, e às vezes o emprego não aparece. Então, a gente às vezes contrai algumas dívidas, claro que nesse caso não houve planejamento, não houve uma
uma inteligência financeira. Por isso que aconteceu o problema. E o brasileiro é mestre em fazer isso mesmo, é da nossa cultura, fazer o quê? E o que eu estou querendo dizer é, às vezes, você contraiu a dívida por uma situação que aconteceu que fugiu do seu controle. Você perdeu o emprego, você não imaginava isso. Então, o Paulo está dizendo, às vezes, nos relacionamentos com as pessoas, vai acontecer situação que você vai contrair uma dívida por algo que fugiu do seu controle. Aconteceu uma situação, você não pagou a dívida, você agiu com desrespeito ou com desonra. Aí o Paulo está dizendo, e agora, como é que resolve? Quando é de uma coisa, a gente cobra juros, paga os juros, está resolvido. E quando é de uma pessoa, eu devo respeito, não paguei, porque eu desrespeitei. E agora, quanto é que eu tenho que pagar para botar em dia? Qual é os juros da falta de respeito? Eu deveria ter honrado a pessoa porque ela me beneficiou, mas eu não honrei, eu desonrei. Qual é os juros dessa dívida que eu contraí? Aí o Paulo diz assim, ó, a única maneira de resolver isso é se houver amor. Porque se a gente ama, a gente perdoa. Por isso, usa-se, inclusive na dinâmica financeira, a expressão perdoar a dívida. Então ele está dizendo, não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor. Ou seja, se você ficar devendo, a única coisa que vai resolver é o amor. Então alguém que eu deveria respeitar, e eu desrespeitei, agora eu preciso amar essa pessoa, para me disponibilizar a pagar a dívida, reconhecendo, devo, não nego, pago como você quiser. E o outro, em amor, vai dizer, vou perdoar sua dívida. Vamos zerar a conta, vou rasgar o boleto, começamos do zero novamente, vida que segue. Perdoou, resolveu. Então, se não tiver amor, não vai resolver. Pois quem ama, cumpre a lei. Não, mas a lei não diz que tem que pagar os juros? Sim, então, se tiver amor, cumpre a lei. O juros está pago. Porque do mesmo jeito que a gente não pode mexer com a mulher dos outros, não pode mexer com a vida dos outros, não pode mexer com as coisas dos outros, e não pode desejar nada dos outros, né? Não adultera, não mata, não furta e não cobiça, ou qualquer outra lei, ame o próximo como você ama a si mesmo. O cumprimento da lei é o amor. Resolvido o problema. Então nós estamos juntos. Estamos juntos para pagar tudo que devemos. E se não conseguirmos pagar, o amor paga por nós. A gente precisa exercer isso, em primeiro lugar, no nosso relacionamento com Deus. Você já imaginou o tamanho da dívida que nós temos com Deus? Porque Deus está acima de nós, e Deus nos beneficia mais do que qualquer outra pessoa, e está acima de qualquer outra pessoa. Então, se eu tenho que respeitar quem está acima de mim, e tenho que honrar quem me beneficia, Deus é o que está acima de todos, e é o que beneficia todos. Portanto, Ele deve ser o mais respeitado e o mais honrado. Com nossas, disse Paulo, com nossas injustiças, rebeldias, transgressões e pecados, a gente desrespeita e desonra a Deus. Qual é o tamanho da nossa dívida com o Senhor Deus? Alguém conseguiria pagar? É por isso que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho,
para que todo aquele que nele crê não fique na dívida, mas tenha vida eterna. Só o amor paga a dívida. Por isso Jesus morreu, para pagar a nossa dívida. Porque assim como a nossa dívida é eterna, porque nós pecamos demais contra Deus, só um valor eterno poderia pagar essa dívida. É por isso que Cristo morreu, porque a vida dele tem um valor imensurável, tem condição de pagar a nossa dívida com Deus, e só Ele. Então, no meu relacionamento com Deus, eu preciso agir dessa forma. Eu preciso honrar a Deus e respeitar a Deus, porque Ele está acima de tudo e de todos, porque Ele beneficia tudo e todos. Então, eu preciso, em Cristo, manter as contas em dia com o meu Deus. E preciso, nessa mesma dinâmica, manter a minha conta em dia com aqueles com quem eu me relaciono. Seja da minha família, seja do meu bairro, do meu trabalho, da minha escola, da minha igreja. Qualquer pessoa que convive conosco, se está acima de nós, merece o nosso respeito. Se nos beneficiou, merece a nossa honra. E assim a gente vai pagando e mantendo em dia. Caso eu ou o outro não consiga pagar, o amor entra em ação e paga a dívida. Rasga o boleto e toca a vida do zero. Você entendeu, meu irmão? É isso que a gente tem que fazer. Honrar e respeitar. E manter a conta em dia. E se não puder pagar, joga na conta do amor, que o amor resolve.